Não há uma busca por redução do gasto para reduzir a dívida pública, para atrair de fato investimento estrangeiro. É aos trancos e barrancos. Então, o que falta para a gente deixar de ser tão insignificante? É fazer tudo o oposto que estão fazendo agora. E assim como não se evitou a recessão da pandemia, e nem de 2008, e nem de 2001, e nem de 91, e nem da década de 70, tampouco evitaremos a próxima recessão. Para muitas famílias, o Bitcoin hoje é talvez a única alternativa. Qual o valor disso? Quanto você pagaria por isso? Começando mais um Ursh Responde as perguntas que vocês me enviaram na quinta-feira, dia 22 de agosto, na área de membros aqui do canal e também no nosso Instagram, como sempre, várias perguntas, meu muito obrigado, e vamos logo a elas. A primeira aqui dizendo o seguinte: até o Paraguai conseguiu o grau de investimento e o presidente quer ter a maior nota de crédito da América Latina e entrar para a OCDE. Enquanto o Brasil, o que falta para deixá-los de ser tão insignificantes? O que falta é o óbvio, é a gente ter governantes que estejam comprometidos com uma agenda de país que dá certo, uma agenda liberalizante, com reformas estruturantes mais pró-mercado, para que diminua o tamanho do Estado, reduza a carga tributária, diminua a burocracia, atraia capital externo, mantenha estabilidade macroeconômica. É o óbvio de sempre que é difícil de colocar na cabeça, especialmente dos mais desenvolvimentistas, mais à esquerda, até mesmo social-democratas, às vezes alguns de direita também, que esse é o caminho da prosperidade. Fiz vídeos já sobre isso, vou colocar um deles aqui, sobre por que alguns países prosperaram, vivem mais, e todos os indicadores de qualidade de vida, desenvolvimento humano, geração de riqueza, PIB per capita, enfim. A fórmula a gente já sabe, só que a gente está sempre insistindo no retrocesso, por projeto de poder, por ignorância, por convicção de políticas econômicas equivocadas. Mas, curiosamente, o Brasil já teve grau de investimento, que foi em maio de 2008, que coincidiu também com o topo histórico da Bolsa Brasileira, não o Ibovespa em reais, e sim o EWZ, que é a Bolsa em dólares. Desde então foi ladeira abaixo. E depois perdemos o grau de investimento em setembro de 2015. E por que perdemos? Porque as medidas que foram adotadas na década de 2000, ainda com o governo Lula, e que permitiram ao Brasil alcançar este selo de bom pagador, uma ótima nota de crédito, elas foram revertidas. E o Brasil, especialmente depois da crise financeira de 2008, ainda com Lula, finzinho do seu segundo mandato, começou num projeto de gasto público, de bancos públicos também fomentando o crédito, toda aquela simbiose com o BNDES, que não contabilizava. O Tesouro aportava do BNDES, não contava como gasto, melhorava a situação de dívida do governo, porque era um crédito do Tesouro com o BNDES, enfim. Aquela pornografia fiscal que vocês sabem, que depois acabou até culminando no impeachment da Dilma. Mas as políticas desse período pós-crise financeira, elas levaram o Brasil a reverter as boas políticas adotadas anteriormente. E o que vimos foi um aumento da dívida pública, déficit cada vez maior, o intervencionismo e um dirigismo estatal enorme. Lembram os programas de concessão da Dilma? Eu nunca vou me esquecer de uma capa da Veja dizendo que era o choque de capitalismo da Dilma. Editor, se achar essa capa, coloca aqui para mim, por favor. E lá eles traziam as novidades, as medidas que estavam sendo anunciadas de concessão de vários setores de infraestrutura, enfim, foi um fiasco. Queriam até mesmo tabelar a taxa de retorno do investidor que aportaria recursos para construir estradas, rodovias, enfim. Não conseguiu atrair quase nada. E o resumo da ópera é que o Brasil entrou numa grande recessão em 2014 e perdeu o grau de investimento. Só que agora não há uma agenda positiva nesse sentido. Não há uma busca por redução do gasto para reduzir a dívida pública, para atrair de fato investimento estrangeiro. É aos trancos e barrancos, com o mercado forçando o governo a não gastar tanto. Quando o dólar sobe, o governo, opa, tem que fazer alguma coisa. Mas não é uma agenda
liberalizante e com medidas de crescimento que induzam o crescimento sustentável. Essa é a verdade. Então, o que falta para a gente deixar de ser tão insignificante é fazer tudo o oposto que estão fazendo agora. E se os ganhos de produtividade prometidos pela inteligência artificial nunca se materializarem, de que tamanho seriam as correções de uma decepção dessas? O suficiente para iniciar uma recessão? Não acho que seria o suficiente para iniciar uma recessão, mas talvez seria o suficiente para ter um crash nos mercados, especialmente as ações de tecnologia, que são as maiores beneficiadas dessa tendência de inteligência artificial. E como foi com a Nasdaq lá em 2000, estourou em 2000 a bolha da Nasdaq, especialmente as empresas de tecnologia sofreram muito, mas a longo prazo, a revolução da internet, a era digital, se provou correta. Eu concordo com uma frase do Stan Druckenmiller, que já tem alguns meses, que ele falou o seguinte, que a inteligência artificial está sendo muito hypada, está tendo um hype absurdo e muita expectativa no curto prazo e talvez está sendo subestimada no longo prazo. Eu concordo com ele. Então, eu acredito que teremos sim ganho de produtividade. A magnitude deles é difícil prever, mas as empresas que têm uma maior expectativa embutida nesses ganhos são as empresas que vão sofrer mais. E a gente pode ver isso pelas métricas, pode avaliar as empresas que estão mais propensas a terem uma correção, aquelas que dependem mais do sucesso dessa tendência, aquelas que estão mais expostas a esse setor e aquelas que estão com os preços mais esticados. Preço da ação, olhem os múltiplos também, aquelas que, se porventura estiverem endividadas, aí são mais fortes candidatas a sofrerem se, por acaso, a IA não entregar tudo o que estão esperando dela. Bom dia, Urchisan. Dados dos Estados Unidos foram reajustados. Deu muita diferença? Sexta de pronunciamento do Powell. Será que Fed já está atrasado? Pois então, eu tô gravando aqui o Urch Responde às sexta-feira, às 13h30 da tarde, praticamente. Acabei de gravar um vídeo sobre a fala do Powell, o discurso dele na reunião de Jackson Hole, no estado do Wyoming, que é o simpósio anual dos banqueiros centrais, aconteceu hoje de manhã às 11h, foi o discurso do Powell. É um simpósio de semana inteira que ocorre nessa cidade, promovido pelo Kansas City Fed. O Fed é da cidade do Kansas. Pois bem, sim, o pronunciamento foi importante, assistam esse vídeo, vou colocar ele aqui, mas o dado que a pergunta se refere, cara, é impressionante. Eu tenho conversado com o Heraldo de Paola, já da Liberta Global, há algum tempo sobre isso. Ele sempre vem, há alguns anos já, ele aponta a essa tendência de revisão dos dados econômicos e que distorce a percepção dos investidores, porque o que aconteceu? Nessa semana saiu a revisão anual dos dados de criação de empregos. E em vez de 2,9 milhões de empregos que foram criados no último ano, como estava sendo anunciado mês a mês, houve uma correção. Revisaram para baixo. Menos 818 mil empregos. Quase 1 milhão. Então, em vez de quase 3 milhões de empregos, foram apenas pouco mais de 2 milhões que foram criados. Cara, é muita coisa. Não é uma revisão, um errinho desprezível. É muito significativo. Isso significa que o mercado laboral, que os investidores, analistas e políticos imaginavam que estava muito mais forte pelos dados divulgados, na verdade ele já estava fraquejando e está numa situação mais preocupante do que se imaginava. Isso que esses dados revelaram. Então, quando o Powell fala hoje que o mercado, como falou no discurso, né, que o mercado laboral já tem claros sinais de desaceleração e que ele não quer mais que isso continue, ou que se aprofunde, é porque o mercado realmente não está tão bom assim, o mercado de trabalho. Ele vem se deteriorando. E esses são os indicadores que a gente trouxe vários aqui. Teve um que disparou o sinal de alerta na semana retrasada, aquele da Claudia Sam, que era uma economista do Federal Reserve, a regra de Sam, que quando atinge 0,5% é porque uma recessão já está em curso. Vou colocar esse vídeo aqui sobre essa regra de Sam. Enfim, então é surreal que ocorra esse nível de revisão de dados. Uma coisa é corrigir, sei lá, 5%, 2%, mas pô, caiu 1/3.
Aí não dá, isso é vergonhoso, isso é nível chinês, a diferença é que na China eles não vão revelar, nos Estados Unidos pelo menos eles divulgam, ainda assim é vergonhoso. Vi alguns dados que mostram que teve uma certa debandada de população indo embora do nosso estado do Rio Grande do Sul, e com as recentes enchentes talvez esse dado tende a se agravar mais. Você acha que o Rio Grande do Sul com o tempo está fadado a ficar nessa estabilidade econômica, poucos investimentos, jovens indo para Santa Catarina, talvez outras capitais, sem contar obras que precisam estradas péssimas? Pois bem, a situação do estado gaúcho, ela é sim complicada há algumas décadas, e eu atribuo a superação de Santa Catarina, de Paraná. O Rio Grande do Sul era o estado mais importante que tanto Paraná quanto Santa Catarina. Paraná já ultrapassou, Santa Catarina está na rota. E são estados, especialmente Santa Catarina, que ainda atraem muito investimentos. E eu atribuo esse nosso atraso, essa nossa estagnação e esse êxodo de gaúchos, de cérebros, o brain drain gaúcho, eu atribuo isso à mentalidade esquerdista, à mentalidade empresarial, que acabou se arraigando na população por décadas de doutrinação nas escolas, nas universidades, que é o que permitiu a eleição de vários governos esquerdistas, vários petistas, Tarso Genro, Olívio Dutra, na prefeitura de Porto Alegre, no estado, e isso atrasou a cidade e o estado também. Infelizmente, esse fantasma, ele segue a nos assombrar. Temos agora, já falei disso no vídeo passado, a eleição municipal. Maria do Rosário ainda está, acho que até na última estava na frente, tinha subido mais nas pesquisas de intenção de voto do que o Melo, que é o atual prefeito. Maria do Rosário, PT. Olha o nível de insegurança, de incerteza que isso traz para quem investe na cidade, para quem tem negócios pequenos, médios, grandes, para quem busca investir no longo prazo, que precisa de previsibilidade, que precisa de certeza e não de incerteza. Se vem uma Maria do Rosário, volta a mentalidade de aparelhamento, de travar investimentos, de inibir investimentos, de rever contratos, de tentar fechar setores, enfim. Já falei isso num vídeo, quando a gente estava no meio das enchentes, que, para mim, pior do que um desastre natural é o desastre político. E esse é mais difícil de superar, porque um governo que não tem boas ideias, que seria um retrocesso, atrasa a cidade e talvez o estado por anos ou décadas. E infelizmente, se nós mantermos esse vai e vem da política aqui, e a cada 4 anos é terra arrasada e volta tudo, e com políticas que vão atrasar ainda mais a nossa cidade, o nosso estado, aí o êxodo do Rio Grande do Sul vai continuar. E aí quando a gente olha, veja os indicadores dos mais variados, comparando Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, é um estado mais pró-negócio, que atrai investimento de outros estados, de outros países, e que está querendo enriquecer, e isso se traduz em melhor qualidade de vida, maior geração de riqueza para toda a população. Mas aqui seguimos com ideias marxistas rondando a cabeça dos principais políticos, e infelizmente boa parte da população acaba sendo convencida por essas ideias, infelizmente, ou já foi doutrinada e não consegue ver o outro lado. Complicado. Na sua opinião, ETFs do setor de energia podem ser considerados como posições defensivas na carteira, visto que é um setor tão básico e essencial do dia a dia? Sim, mas alto lá, porque um ETF de energia pode ter vários tipos de empresas. Pode ter mineradoras, pode ter empresas de petróleo e gás, empresas que trabalham mais na distribuição, empresas que estão mais no início da cadeia, buscando descobrir novas reservas de petróleo, então estão trabalhando ainda na extração de petróleo. Então, depende, tem de tudo. Energia é um leque de empresas enorme. Então, o ideal seria entender o ETF, entender as empresas que estão lá dentro e entender a dinâmica das empresas. São empresas, mesmo de energia, que acabam sendo mais cíclicas ou menos cíclicas. Empresas de energia elétrica, as utilities, aí é menos cíclica, também acaba sendo impactada pelo ciclo econômico, mas ainda assim tendem a ser mais estáveis. Mas o ideal é detalhar o ETF e saber quais são as principais posições, para aí saber se são empresas estáveis,
menos cíclicas ou empresas mais cíclicas. Moro nos Estados Unidos há 2 anos e pretendo continuar aqui por mais 2 no mínimo. Minha receita é toda em dólar e todo o meu dinheiro está em Bitcoin e outras criptos. Atualmente voltei a enviar dinheiro para o Brasil para diversificar. Minha dúvida é se é o melhor momento para B3 ou se eu deveria investir nos Estados Unidos, visto que ambos estão em topo com um cenário um pouco conturbado. Você pode seguir investindo em dólar e aproveitando a renda fixa por aí. Pô, se você já está bastante alocado em Bitcoin, eu diria que uma forma de diversificar não seria comprando bolsa, e sim renda fixa. Aproveita que ainda há renda fixa em dólares em patamares bem razoáveis, 5, 6, 7%, dependendo do papel. Então, eu faria essa diversificação. E no Brasil, se há uma perspectiva de voltar para cá, ok, pode manter alguma coisa, mas se não, é melhor formar o seu colchão, o seu patrimônio em dólares do que em reais. Honestamente. Ah, mas o real pode se valorizar, está em 5,50, pode cair. É verdade. Então, nesse momento que o real está bem depreciado, pode fazer um aporte, repatriar recursos. Mas aproveite esses momentos. Quando o real se deprecia muito, aí pode fazer uma realocação. Quando o real se valoriza muito, aí não faz, aí espera. Que seria o inverso de um brasileiro. O brasileiro que está querendo comprar dólar, pô, quando cai o dólar aqui, é o momento de entrar. Quando sobe, aí é mais difícil, seria bom esperar um pouco. Vou voltar a perguntas aqui sobre o dólar, porque o momento está também bem volátil. Te acompanho há muito tempo e há pouco virei membro do canal. Gosto demais de suas análises e suas explicações. Recentemente vimos a bolsa batendo recordes mesmo em meio a uma possível recessão, possível baixa dos juros pelo Fed e alta da Selic por aqui. Isso só confirma a tese do mercado maníaco-depressivo? Sim, os mercados são maníaco-depressivos, muito sensíveis a notícias, o humor está sempre aí a flor da pele. Mas, olhando o histórico, falando lá fora, o histórico americano, a bolsa em 2008, ela demorou para realmente precificar ou antecipar uma recessão. Ela caiu quando já estava a recessão em curso. Essa é a verdade. No caso brasileiro, aqui sim, a bolsa bateu o topo histórico, mas como eu falei na semana passada, é triste porque em dólares a bolsa ainda está muito atrás, 70% abaixo do que foi o topo lá em 2008, então falta muito, é um gosto amargo assim, esse topo histórico de Bovespa, porque em reais não quer dizer nada. Ou quer dizer muito pouco. Poderia fazer uma análise de cenários para os próximos meses, sendo possível com altas de juros do Fed, consequente alta do dólar aqui, ou o contrário. Outro cenário interessante seria o aumento das tensões no Oriente Médio, também outro foco de guerra, como mudança da última semana, a guerra na Ucrânia. Pois então, primeiro, sobre guerra, não tem onde traçar cenário e previsão, assim, são os imponderáveis. Pode tentar entender para onde está indo a guerra, quem está vencendo agora, mas como ela pode evoluir, o que pode acontecer, cara, não dá para fazer previsão. Sobre o cenário aí de política monetária, o mais provável agora é o início de corte de juros pelo Fed, como o Powell deixou bem claro no discurso de hoje de manhã. Agora, no Brasil, o cenário deu uma turvada, porque a expectativa era de manutenção da taxa Selic. Agora, as apostas lá na B3, as apostas do Copom, já mostram maior probabilidade de um aumento de 25 pontos base. Olha só. E aí, além disso, até tem uma pergunta sobre isso, eu já vou antecipar a resposta. Além disso, nessa semana, houve um ruído de comunicação do Galípolo, que falou que o Banco Central não hesitaria em subir juros se fosse necessário. Aí depois teve o outro diretor, o Diogo Guilhem, acho que é Diogo o nome dele, Diogo Guilhem, dizendo que não é bem assim, que não subiria juros, enfim. Já criou um ruído, azedou um pouco aí a percepção do mercado, o dólar deu uma esticada, voltou a subir durante essa semana, hoje está caindo, até porque está caindo no mundo o dólar, mas qual vai ser a nossa política monetária? Acho que nem o Banco Central sabe. Nesse momento o Copom está bem incerto. Para onde vai? Era mais claro antes, era manutenção e pronto. Agora foram algumas declarações abrindo a possibilidade de um aumento de juros, o mercado já precificou. Aí outro vem e disse, pô, tá gerando volatilidade. Vamos ver como é que vai ser com o seu Galípolo na presidência do Banco Central. Como está a sua posição e confiança na tese do Airbnb? Ainda acredita numa valorização do ativo? Sim, acredito. Mas a curto prazo,
com esse aumento de probabilidade de recessão e a queda em gasto discricionário nos Estados Unidos, vários varejistas citando isso, sites de vendas de passagens, de hotéis, estão sentindo uma queda na atividade, na procura pelos clientes, é um momento que o Airbnb também pode sofrer. Afinal, o Airbnb não é um gasto essencial. Mas pode ser uma oportunidade. Se houver uma recessão, é possível que o Airbnb tenha uma correção, assim como outras ações, e aí pode ser um bom momento de entrada. Mas para mim, o modelo de negócio, eu acredito bastante. Se tivesse que escolher apenas uma reserva de longo prazo, eu escolheria ouro ou Bitcoin. Eu acabo lendo muito rápido as perguntas aqui para tentar acelerar o vídeo, mas enfim, espero que vocês me entendam. Bitcoin, sem dúvida alguma. Essa eventual elevação da Selic somada com a queda dos juros nos Estados Unidos vai fazer o dólar cair? Possivelmente, sim. Tudo mais constante, ceteris paribus, queda de juros nos Estados Unidos, manutenção ou elevação de juros por aqui, é uma pressão para a nossa moeda se valorizar. Então, isolando essas duas variáveis, como sempre na vida real, na economia, nos mercados, tem infinitas variáveis em ação ao mesmo tempo. O que vai acontecer com a política interna, qual o ruído do fiscal que a gente vai ter, a gente não sabe. Mas isolando essas duas variáveis, seria pressão para valorizar a nossa moeda. A desaceleração da China pode comprometer o crescimento de mineradoras como a Vale? Pois bem, eu estou já preparando um vídeo sobre isso, porque saiu uma matéria muito boa, um artigo, na verdade, do Javier Blas. Ele é colunista da Bloomberg, é um espanhol, e ele cobre o setor de commodities. E ele tem um livro também muito bacana chamado O Mundo à Venda, The World for Sale. Fala sobre commodities em geral. E recentemente ele escreveu um sobre o fim do boom das commodities, ou o fim do super ciclo das commodities, e ele focou especialmente no minério de cobre, no minério de ferro. Por quê? Porque o grande ciclo de commodities que iniciou na década retrasada foi turbinado pelo forte crescimento chinês, pela economia chinesa sugando minério para produzir aço, para construir prédios, edifícios, casas, fábricas, estradas, pontes, infraestrutura, enfim, foi um forte crescimento da siderurgia, do setor de mineração, especialmente ferro, no mundo inteiro. Empresas como Vale se beneficiaram, Rio Tinto, BHP, Billiton, enfim, essas empresas todas foram as grandes beneficiadas. Mas o argumento do Javier Blas é que daqui para frente, esse crescimento que vimos do minério de ferro, que chegou até a ultrapassar, depois da pandemia, mais de $220 a tonelada, isso ficou para trás. É mais provável que o preço fique abaixo dos $100 e, dependendo, pode até cair mais. E para algumas mineradoras, um preço ainda mais em queda pode ser fatal. No caso da Vale, precisaria um mercado, um preço muito deprimido para trazer mais problemas. Mas imaginar que a Vale seria a grande aposta, a empresa que vai crescer como cresceu nessas últimas 2 décadas, na próxima década, eu não apostaria. Não quer dizer que a empresa vai quebrar ou que vai entrar numa forte recessão, mas risco e retorno com esses ventos macro desfavoráveis, para mim não é a grande aposta que eu faria. Então acho que sim, compromete o crescimento da Vale. E se a recessão nunca chegar, tem como fugirmos do ciclo natural do mercado? Claro que tem, e essa é a incessante busca dos bancos centrais. Assista novamente a minha palestra na Conferência de Escola Austríaca do Instituto Mises Brasil em 2019, cujo título é A Maior Crise Financeira que Está por Vir. E a essência da palestra o início dela, era como os bancos centrais tentaram ao longo da história, especialmente desde ali do fim de Bretton Woods, domar os ciclos econômicos, tentaram evitar o surgimento das recessões ou a chegada das recessões, e que por várias vezes, em vários ciclos, eles erroneamente, talvez de forma pretensiosa, arrogante, intelectualmente falando, acreditavam que tinham conseguido, sim, dominar os ciclos e que a economia mundial chegaria ao nirvana de atividade econômica que nunca retrocederia.
Mas todas as vezes aconteceu o oposto. Teve sim uma recessão. Ah, pode demorar mais para chegar? Claro que pode. A de 2020 só chegou mesmo quando veio a pandemia. Por mais que tinha sinais de esgotamento de ciclo, da fase de expansão, ainda assim foi só quando veio a pandemia, o choque brutal, que a economia global entrou numa recessão. Eu diria até que talvez a pandemia, por um lado, ela precipitou a recessão, que foi muito profunda, mas, por outro, as respostas dos governos e banqueiros centrais prolongaram o crescimento econômico porque injetaram muita liquidez, foram muitos estímulos que distorceram, superaqueceram a economia e fizeram ela continuar numa fase de expansão por mais alguns anos, que é o que nós estamos vendo. Por isso que eu ainda sou do campo dos economistas que acreditam que teremos sim uma recessão e que dessa vez o Fed não vai conseguir evitar a recessão. Ah, pode demorar um pouquinho mais? Pode. E pode ser evitada? Pode. Agora, pode ser evitada para sempre? Não, não vai ser evitada para sempre. Os ciclos econômicos são uma realidade das economias de mercado e que são amplificados, exacerbados, distorcidos pela atuação dos bancos centrais. E assim como não se evitou a recessão da pandemia, e nem de 2008, e nem de 2001, e nem de 91, e nem da década de 70, tampouco evitaremos a próxima recessão. Faz parte, é o ciclo natural da economia. E tampouco, eu falo sobre isso também, às vezes, quando eu falo de recessão aqui, eu não sei se o que eu passo de informação, ou do que eu estou falando, e o que as pessoas interpretam e concluem é que uma recessão é o fim do mundo, que a depressão econômica chegará e que nós vamos de volta para a Idade da Pedra. Não é. A recessão faz parte do ciclo natural da economia. Temos uma fase de expansão, que acaba gerando alguns excessos, alguns setores com sobreinvestimento, sobreconsumo, que precisam ser saneados, a alavancagem precisa ser sanada, o autoendividamento também tem que ser expurgado, há um saneamento dos balanços das empresas, das famílias, de governos, e aí chega a fase da contração da atividade econômica para que ocorra essa limpeza da economia. Por mais que a recessão seja um período ruim, porque contrai a atividade econômica, possivelmente haja mais demissões, empresas fechem, é preciso apertar o cinto. É o momento de restaurar a saúde da economia para se reiniciar um novo ciclo de expansão. Então, sim, chegará a recessão, que logo depois dará lugar ao novo ciclo de expansão. E é preciso estar atento sempre a esses pontos de virada, quando está chegando o fim da expansão e quando está chegando o fim da recessão também, que é os momentos de mais oportunidade. Espero ter ficado claro, vamos lá. Qual o serviço, o propósito real do Bitcoin? Por que existe cada vez mais demanda por ele? Pô, eu tenho livro, vídeos, palestras sobre isso, mas o Bitcoin para mim é o grande ativo monetário deste século, o dinheiro da era digital, o dinheiro da internet. Isso por si só seria uma grande fonte de demanda por ele, na minha avaliação. Mas há uma série de outras demandas, e aí, como sempre, a demanda, o valor atribuído, ele é subjetivo. Alguns têm apenas uma demanda porque querem lucrar, esperam que vai valorizar, porque o valor é escasso, estão apenas especulando. Ok, demanda válida. Outros, porque precisam para sua sobrevivência financeira, para se proteger de regimes opressivos ditatoriais, como Maduro na Venezuela, ou então de regimes em que houve uma desestabilização econômica completa, como foi na Argentina recentemente, e que buscaram como uma forma de preservação de patrimônio, ou para remeter dinheiro para fora entre fronteiras em países que há fortes controles de capitais. É o caso da China, é o caso da Rússia e vários outros países. A realidade da maior parte da população mundial é de moedas ruins, controles de capitais, vigilância financeira e falta de liberdade financeira. E o Bitcoin responde esses problemas. É uma alternativa, é uma válvula de escape para a maior parte da população mundial. Eu sei que a gente acaba ficando enviesado e mal acostumado pela nossa situação no Brasil, que felizmente é muito melhor do que já foi no passado,
mas não nos esqueçamos do nosso passado, com o fisco do Collor, entre várias outras atrocidades financeiras. Europa está relativamente bem, Estados Unidos também, mas a realidade, a maior parte da população mundial é de opressão financeira. Então, para mim, aí já está uma grande utilidade do Bitcoin. Talvez para você isso não tenha a menor importância, mas para muitas famílias, o Bitcoin hoje é talvez a única alternativa. Qual o valor disso? Quanto você pagaria por isso? Então acho que tem que abrir um pouco a mente e ir além da mera especulação, tulipa digital e tudo mais. E aqui eu falei só do ativo financeiro, porque tem outras, mas aí assistam palestras, meu livro, artigos, tem muito material sobre isso. Pablo Marçal é um libertário? Não, é óbvio que não, longe disso. Eu não gosto de falar muito de política, vocês sabem, porque eu tenho pouca experiência com política em si, e os representantes, as opções possíveis no Brasil são tão desastrosas que não dá muita esperança. Ainda assim, alguém como ele, nessa eleição de São Paulo, é fundamental. Não digo que ele é um excelente candidato, não vou dizer isso, mas ele escancarar, revelar a real face e ridicularizar Boulos, isso é fenomenal. O que ele fez naquele debate, exorcizando o Boulos com uma carteira de trabalho e que o Boulos mordeu a isca e deu um tapa na carteira de trabalho, cara, isso é sensacional. Olha a simbologia disso, a imagem. O cara dando um tapa na carteira de trabalho, desdenhando o trabalhador. Olha a força dessa imagem. Então que bom que existe um cara como Pablo Marçal. Não acho que seria um bom prefeito, mas certamente seria melhor do que Boulos. Enfim, mas não é libertário, mas ele tem uma função social importante neste momento das eleições da principal cidade do país. Nunca aposte contra a América, compra o dólar agora ou espera o Galípolo assumir. Eu até escrevi num tweet esses dias, para mim a regra é clara, dólar caiu, compra. Se houver oportunidade, compra. E, especialmente se você busca dolarizar o seu patrimônio, faça dessa maneira. Se você já está dolarizado, ou gosta de viajar para o exterior, quer viajar no ano que vem, ou tem viagem marcada, ou tem um filho que quer estudar fora, quer fazer uma viagem, enfim. Quando há momentos de queda do dólar, aproveita e compra. Nem que seja dólar físico ou dólar num cartão de débito pré-pago. Assim você não deixa passar essa janela de oportunidade que às vezes aparecem. E até falando de nível de dólar agora, deu uma alta substancial. Os fundamentos do real para mim, para a taxa de câmbio, que seria o valor justo do real, o fair value, é bem abaixo de 5, ainda está na casa de 4,60. Até tenho que atualizar esse dado. Eu tenho atualizado, mas eu não coloco sempre para vocês. Mas a verdade é que, se em algum momento começa a cair os juros americanos, o temor político aqui e o sinal fiscal melhora por alguma notícia, por alguma atitude concreta, o dólar pode voltar rapidinho abaixo de 5, vai abaixo de 5,50, vai perto de 5 e pode ir abaixo de 5. Pois se cair, aproveita, porque eu não sei se sustenta. Aí são as intempéries e incertezas do nosso Brasil. A inflação que temos não é de demanda, mas sim produzida pelo governo, luz, gasolina. A inflação, a longo prazo, ela é sempre produzida pelo governo, porque é o governo que detém a impressora de dinheiro por meio do Banco Central e apenas a impressão constante de dinheiro, seja ela no nível que for, é que garante que o dinheiro vai perder valor ao longo do tempo. É só o governo que pode de fato imprimir moeda, o Banco Central, e diluir o seu poder de compra ao longo do tempo. Então a razão pela qual a taxa de inflação é sempre positiva, isso significa que os preços estão aumentando, ou dito de outra forma, é o dinheiro que está perdendo valor cada vez mais, isso só pode acontecer por atuação do governo. Agora, pode haver momentos que há choques de oferta, um choque energético, um lockdown, uma pandemia, e isso exacerba a inflação, mas é algo pontual, é passageiro. A inflação perene, essa é a perda de poder de compra do dinheiro que apenas o governo, com seu Banco Central, pode perpetrar. Não é aí qualquer outra explicação que os economistas queiram oferecer. Acredita que o Galípolo vai ser responsável no BC ou vai fazer o que Lula quer assim que assumir? Saberemos. Eu diria que essa semana não foi muito auspiciosa aí, porque ele disse, depois desdisse, teve que
se retratar do que tinha falado, que o mercado interpretou mal. Eu diria que nem começou como presidente e não começou muito bem. Ouro, platina, cobre e prata, quais metais interessantes no momento. São metais preciosos, não o cobre, mas platina, prata e ouro sim, mas que têm usos distintos. Platina, cobre e prata têm usos industriais. Cobre, praticamente só industrial. Platina, quase tudo industrial, algo de joia. Prata, industrial, mas também não apenas industrial. E ouro, praticamente só um uso monetário ou como um ativo de reserva de valor. Nesse momento, aquele que está mais descontado é platina e cobre. Mas eu não vejo platina nem cobre como eu vejo o ouro, que é um ativo de longo prazo de proteção. Platina e cobre podem ser mais ativos ou apostas que, no momento, tem uma relação risco-retorno favorável. Eu falei com o Marcelo Lopes sobre platina, que é a tese atual deles. Se olhar o preço da platina, pô, tá lá embaixo. Então pode ser um momento, mas é uma aposta por conta de uma situação mais favorável, de baixo risco e mais retorno potencial. Mas não são ativos defensivos de preservação de valor a longo prazo. São muito mais voláteis e dependem da sua demanda industrial também, coisa que com ouro não acontece, ou acontece numa magnitude muito menor. Como as pessoas de classe média ou menos podem se proteger de tempos de recessão? Boa! Tem várias formas que uma pessoa de classe média pode se proteger de tempos de recessão. Primeiro, entendendo se o seu trabalho, a sua empresa, se ela pode ser mais afetada numa queda de atividade econômica, se a sua área é essencial, a sua profissão, a sua tarefa, né, a sua atividade é essencial para a empresa ou não, é mais discricionária, e se a economia entra em recessão, a sua vaga vai ser cortada, enfim. Tentando entender primeiro o seu risco profissional. Como é que você consegue avaliar ele? E isso é não apenas sabendo um pouco de economia, mas também entendendo mais do seu setor, conversando com o seu chefe, conversando com os donos da empresa, conhecendo seus concorrentes, entendendo como é que está a dinâmica. E isso você pode aferir muito melhor que outras pessoas. Pô, como é que está no setor? Está fraquejando? Tem sinais claros de que o cliente está cortando e não vai comprar mais, ou vai apertar o cinto, ou está bombando o setor? Então isso você pode analisar por conta própria. Além disso, outra medida é se há sinais de possível recessão ou que o seu trabalho, a sua empresa pode sofrer, decisões financeiras importantes como trocar de imóvel, comprar uma casa, tomar uma dívida no banco, elas deveriam ser postergadas. Aí é a prudência. Se será um tempo de vacas magras, vamos apertar o cinto e deixar passar a tempestade para depois a gente conseguir sair ileso. É uma decisão que eu digo sensata se está chegando uma recessão. E em termos de mercado e ativos, bom, aí é uma conversa um pouquinho mais complexa, e como eu falo, depende da situação de cada um, depende de objetivos, depende do patrimônio, e como sempre, eu reitero para que vocês conversem com os assessores da Liberta Investimentos, aqui embaixo tem o link de sempre, porque aí ele pode avaliar a sua situação específica e orientar para tomar a melhor decisão. O que fazer com investimentos? Não fazer nada, tá ótima alocação, ou diminui essa exposição aqui, tá com renda fixa, inflação muito longa, cara, dá uma diminuída, ou tá ótima, ou renda variável, se expôs demais, realiza, coloca em caixa, enfim, essas decisões de como cuidar melhor do seu patrimônio com o assessor da Liberta pode te ajudar a avaliar o melhor cenário. Então, link na descrição do vídeo, e com isso eu acabo mais um Responde, até me passei um pouco mais do tempo do que eu gostaria, e espero que tenham gostado, espero que estejam desfrutando com suas famílias, com seus amigos, espero que tenham lavado as louças, lavado os carros, faxinado a casa, feito esteira, o que mais? Musculação, qualquer outra atividade, até comentem aqui o que vocês fazem quando estão escutando o Responde, por favor, só respostas que todo mundo pode ler. Enfim, acho que é isso, né? Por que eu falei isso, né? Mas enfim, vamos lá. Acabo por aqui agora. Compartilhem, se inscrevam no canal, tornem-se membros e voltamos no próximo. Valeu!